De volta aqui com o nosso programa. Agora tem um quadro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Dr. Quênio Santos, da Clínica São José. Dr. Quênio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Olá, bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes da 95. Sempre é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez para participar desse quadro que já é um sucesso aí de bilheteria, digamos assim, aqui no rádio. Que bom, de né? Caicó. Vamos lá. E a gente conta com valorosas participações maravilhosas como você, por exemplo, né? O nosso tema de hoje é morte súbita em atletas, né? Mas para que a gente possa iniciar aqui a nossa discussão, o que é morte súbita? Vamos lá, Marcos. Então, morte súbita, por definição, ela é um evento, né, de morte que é não presenciado, né, em que a gente não consegue definir muito bem, ou mesmo sendo presenciado, acontece de maneira súbita e que a gente não consegue, de um modo geral, reverter. Existe também o conceito de morte súbita reversível ou abortada, né, que é quando o paciente ele sofre aquela perda de consciência, parada cardíaca, e a gente consegue reverter o quadro com as manobras específicas. Por que é que eu trouxe esse tema especificamente morte súbita, principalmente de origem cardiogênica? Por quê? Porque tem ganhado a pauta, principalmente aí nos noticiários mundo afora, o número de casos, ou o aumento do número de casos, ou pelo menos o noticiamento desses casos, de aumento de morte súbita, principalmente em pacientes que a princípio a gente não imaginaria que teriam chance de incorrer nisso. A gente tem dois exemplos que são emblemáticos. Um que aconteceu no final de julho com o filho do Abílio Diniz, que é um grande empresário brasileiro, o João Diniz, um cara que era triatleta, participava de ultramaratonas, enfim, e sofreu uma parada cardíaca durante um evento, acabou falecendo. E o outro exemplo aconteceu 3-4 dias atrás na maratona numa maratona lá na Inglaterra, se não me engano, na maratona de Londres, em que um corredor, depois de correr 37 quilômetros, sofreu, né, um apagão, digamos assim, durante a prova, teve uma parada cardíaca durante a prova, foi atendido até com muita celeridade, né, foram 3 minutos entre a parada cardíaca e o início do atendimento médico, e mesmo assim ele não conseguiu sobreviver. Então acho que a gente precisa talvez por ter ganhado toda essa dimensão, né, nos últimos tempos, talvez a gente precise abordar um pouquinho esse tema e explicar que isso não é restrito apenas a atletas profissionais, como o cara que era do triatlon, ou o cara que é maratonista, ou o cara que é ultramaratonista, mas que também pode se estender, e na verdade deve se estender muito mais para os pacientes que querem iniciar atividade física, a depender no grau de intensidade, da frequência e nas características do paciente de base. Agora, o que é que pode provocar essa morte súbita entre pessoas que, por exemplo, praticam atividade física? Não ter conhecimento do seu próprio estado de saúde, por isso que é importante fazer uma avaliação cardiológica antes de começar qualquer atividade? Acho que você foi bem na ferida aí, viu, Marcos? Porque o grande problema, na verdade, é o seguinte: qual é o principal mecanismo da morte súbita cardíaca, né? O principal mecanismo da morte súbita cardíaca é a arritmia. Então, a arritmia, ela acaba sendo o principal gatilho que desencadeia esses eventos. O paciente acaba tendo uma arritmia mais grave, essa arritmia faz com que ele tenha alterações realmente ali do funcionamento cardíaco e, eventualmente, o paciente pode sofrer uma parada cardíaca secundária a isso. Quando é que isso acontece, né? Existem condições que predispõem, né, o paciente a ter essa condição, né? Então, a primeira delas, ou a mais importante, é o paciente ser cardiopata de base. Então, muita gente acaba não procurando o médico para fazer aquelas ações preventivas, né, para conhecer sua saúde, promover bons hábitos de vida, quer iniciar uma atividade física até de moderada a vigorosa intensidade, e isso acaba deixando descoberto, digamos assim, do ponto de vista de segurança, para que ele possa fazer uma atividade física com mais segurança. Existem outras condições, e essas aí são mais particulares e um pouco mais raras, que também podem acontecer, em que o paciente já nasce com a predisposição para isso.
Então já nasce com a predisposição para ter arritmia, ou nasce com alguma alteração estrutural no coração que aumenta a chance de ele ter arritmia, ou ele eventualmente já começa a ter um histórico familiar importante para que a gente comece a pensar que esse cara também pode ter um aumento de chance de ter esses eventos mais graves. Lembrar que nem sempre o paciente ele já abre com o quadro de parada cardíaca e eventualmente morte súbita, né? Algumas vezes o paciente ele tem alguns sintomas antes de que isso aconteça. Então é um cara que é muito intolerante aos esforços, ou é um cara que nas últimas semanas principalmente começou a ter uma falta de ar desproporcional, é um cara que já teve algum desmaio. Enfim, eu acho que tudo isso é importante e por isso que a avaliação médica, como você comentou, ela é importante ser feita, principalmente antes de participação de atividade física a partir de moderada intensidade. Acho que isso é importante. Quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar a morte súbita? Ela pode ser evitada nesse caso? Sem dúvida, Marcos. Assim, acho que a gente precisa ter duas coisas em mente. A primeira coisa é que, normalmente, o que a gente precisa fazer é esse rastreamento. Então, assim, é importante realmente se passar por um médico para fazer uma primeira avaliação. A maioria das pessoas imagina que essa primeira avaliação ela precisa obrigatoriamente incluir muitos exames, mas não. Uma conversa bem feita, né? Uma boa anamnese, saber do histórico do paciente, saber de sintomas do paciente, fatores de risco, história familiar, tudo isso já nos dá um arcabouço muito bom já para definir o risco do paciente de ter algum evento, principalmente arritmogênico e de morte súbita, né, associado à prática de exercício físico. Um exame que talvez seja essencial nesse caso, e é um exame extremamente barato e acessível, é o eletrocardiograma. Ele já nos dá pistas significativas. Então não é todo paciente que precisa ir para uma esteira, não é todo paciente que precisa fazer um ecocardiograma, mas pelo menos uma boa avaliação, sabendo quais são os fatores de risco do paciente, sabendo quais são as características pessoais, as comorbidades e os fatores de risco familiares, a gente já tem um bom arcabouço, junto com o eletro, obviamente, para fazer esse rastreamento. Uma vez feito o rastreamento, a gente consegue definir quem é de maior e de menor risco. Então aí já entra o segundo ponto. O primeiro ponto é fazer o rastreamento. O segundo ponto é, uma vez que eu sei que o paciente é de alto risco, por exemplo, se o paciente for de baixo risco, eu já fico mais tranquilo, o paciente já consegue ser liberado, digamos assim, para suas atividades mais moderadas, intensas. E nos pacientes que têm maior risco, esse sim eu preciso investigar melhor, eu preciso talvez pedir um pouco mais de exames para que a gente faça isso da maneira mais segura possível. Ouvinte pergunta, as arritmias extraventriculares podem causar morte súbita? Uma ótima pergunta, mas é uma pergunta muito técnica, tá certo? A maioria das pessoas exibe o que a gente chama de ectopias ventriculares ou supraventriculares. Então, são batimentos fora de ordem. Pelo que ela falou, são as extrasístoles, basicamente, elas são batimentos que vão fora do compasso ou fora daquela frequência habitual que o paciente já está, que o coração do paciente está batendo. Então, vem um batimento mais precoce e, eventualmente, esse paciente sente, por exemplo, uma palpitação pelo batimento extra, que é um batimento um pouco mais forte. Qual é o problema das extrasístoles? Extrasístoles a maioria das pessoas tem. A gente precisa avaliar algumas características da extrasístole, são características mais técnicas, né, de onde vem essa extrasístole, principalmente qual a frequência dessa extrasístole, se ela é muito frequente durante o dia ou não. Isso a gente só consegue avaliar com um Holter. A gente precisa avaliar se o paciente ele tem doença cardíaca estrutural junto com a extrasístole. A gente precisa avaliar se essa extrasístole ela é isolada, então ela só vem batimentos isolados ou ela vem batimentos em conjunto. Isso também muda a nossa avaliação. Então, assim, a resposta para a pergunta da ouvinte, ela é bem difícil de ser dada, tem que ser individualizado cada caso, né? Uma vez que
a depender de característica, frequência, se tem doença estrutural ou não, história do paciente, vai mudar a minha resposta em relação ao risco de morte súbita cardíaca. Essa pergunta talvez seja a pergunta de muitas pessoas que tomam esse produto e que querem saber: qualquer pessoa pode tomar creatina? Então, vamos lá, Marcos. Creatina, ela é uma suplementação. Ela é uma suplementação que, de modo geral, ela não tem um impacto significativo sobre performance cardíaca. Então, assim, de um modo geral, a gente não tem um receio significativo do uso da creatina nos pacientes em relação ao uso de arritmia, ou em relação ao acontecimento de arritmia. O problema da creatina é principalmente nos pacientes em que já tem alguma disfunção renal e você pode sobrecarregar, né, o seu rim, a filtração dos seus rins com um excesso de creatina. Nos pacientes que têm função renal normal, já existem estudos provando que quantidades habituais de creatina, né, da suplementação de creatina, quando bem indicada, elas não têm um impacto significativamente ruim na saúde do paciente e aumentam a performance. Então, de um modo geral, ela é uma suplementação segura. É claro que o ideal seria você consultar o endócrino ou um nutricionista para uma melhor avaliação em relação a isso, mas em relação a arritmias e morte súbita cardíaca, não é algo que nos preocupe. Diferente de alguns pré-treinos que tem uma dose excessiva de cafeína ou taurina, que são estimulantes, e esse sim tem um potencial maior de fazer o paciente ter eventos arrítmicos, e esse aí a gente tem que se preocupar. A creatina é tranquila, então? Em relação à creatina é tranquilo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos, novamente. Bom dia, doutor. Eu tenho assim uma pergunta ao senhor. No período da Covid, da pandemia, né, no auge da pandemia, a gente viu muitas pessoas, a gente soube relatos de muitas pessoas que estavam trabalhando aqui em Caicó e caíram. Eu tive um amigo que estava na moto, ele era mototaxista, Jarbinha, que vinha na moto, parou, morreu. Um senhor, também conhecido nosso, estava caminhando na ilha e teve uma dor no peito, caiu. Um senhor lá no Vila do Príncipe também. Aqui durante a pandemia, houveram vários casos de pessoas que tiveram assim, essa morte súbita, essa parada cardíaca. Aí eu gostaria de saber do senhor a sua opinião. Poderia ser relacionado à Covid também, essas paradas cardíacas, essas mortes súbitas? Meu nome é Cici, obrigado e um bom dia. Um abraço, Cici. E aí, doutor Kênio? Cici, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, essa sua pergunta é o tema de congressos, na verdade. Não é fácil a resposta dela. A gente ainda não tem, infelizmente, uma resposta totalmente assertiva em relação a isso. A gente não tem ainda todos os dados. É uma doença nova. A Covid-19 veio para desafiar o conhecimento médico em vários aspectos, e esse foi um deles. O que é que a gente sabe de maneira objetiva em relação à Covid e coração? A gente sabe que, de um modo geral, a Covid é uma doença inflamatória. Ela acaba acometendo, né, vários órgãos, dentre eles o coração e os vasos que nutrem o coração. Então, o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu que, durante a pandemia, a gente teve um número significativamente maior do que a gente chama de miocardite, que são inflamações cardíacas. Essas inflamações cardíacas, quando muito significativas, elas podem sim provocar morte súbita, e pode ter sido um dos fatores, né, que mostrou esse aumento. Do ponto de vista absoluto, em termos de números, de fato a gente percebeu um aumento também no número de infartos durante o período da pandemia. A gente ainda não sabe muito bem se é porque os pacientes eles deixavam de procurar o serviço médico por medo de contágio e acabavam ficando um pouco mais de tempo com a doença, ou se eventualmente era efeito único da doença, digamos assim, que se era a doença que causava o infarto. Mas a gente também percebeu que durante a pandemia o número de infartos aumentou. Então, respondendo à sua pergunta, o que é hoje consenso entre os especialistas em relação à Covid? A maioria
deles imagina que a Covid-19, pelo fato de causar inflamação tanto no músculo cardíaco quanto nos vasos que nutrem o coração, pode aumentar o número de mortes súbitas cardíacas no número absoluto e em termos de frequência, tanto por mecanismo de miocardite, inflamação do músculo, quanto de fato por infarto agudo do miocárdio. E o pior, a gente imaginava que Covid, quando acabava a doença aguda, resolveu. Infelizmente a gente tem visto que não, que existe uma entidade nova que a gente está começando a entender, que é o Covid subagudo ou o Covid crônico, né, nos pacientes que chegavam antigamente com reclamações bem específicas. Estou ficando sem memória, isso está mais difícil, agora estou com dor nas juntas, está caindo o cabelo. E antes a gente não dava muita bola, mas a gente percebeu que de fato isso acontece. A gente ainda não consegue explicar muito bem, mas infelizmente esse vírus ele chegou para mudar o nosso sistema imunológico e afetar todos os órgãos e sistemas, tá bom? Me ajuda aí, que eu sou péssimo de inglês, né? O ouvinte conta o seguinte: olha, quais os riscos de conviver com a arritmia Wolff-Parkinson White, é isso? Na verdade, a Wolff-Parkinson-White ela é uma entidade específica. Ela é uma doença. Mas vamos lá então, quais os riscos de conviver com essa arritmia? Já fui diagnosticada e sei que o procedimento a ser feito é uma ablação. No entanto, sigo com minhas atividades normais, inclusive exercício físico, musculação e corrida. E desde o diagnóstico, meados de 2015 a 2016, não fiz o procedimento recomendado, sendo que o cardiologista informou que eu já nasci com essa arritmia. Tenho 30 anos e não tenho comorbidades. E aí? Vamos lá. É uma pergunta bem específica e técnica. Essa é uma arritmia que ela não é tão frequente, tá certo? Basicamente, a gente pode entender o coração da gente como um sistema de bomba que tem o músculo e tem uma fiação elétrica, para simplificar. Essa fiação elétrica ela tem que passar especificamente por alguns pontos. Então, ela nasce num lugar, passa por outro, para chegar até todas as partes do coração. O problema de quem tem a doença Wolff-Parkinson-White, né, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, é que ela tem uma via que, em vez de seguir o caminho elétrico normal no coração, ela vai por um outro caminho que faz com que a condução seja diferente. Qual é o problema disso? O problema é que, algumas vezes, o paciente ele não tem o retardo do estímulo cardíaco necessário que deveria ter num paciente normal. Por isso é que essa outra viazinha ela tem que sofrer uma ablação, que é mais ou menos queimar essa via para que o estímulo não vá por ela e vá sempre pela via boa. Qual é o grande risco do Wolff-Parkinson-White? O grande risco é do paciente entrar num ataque à arritmia, numa arritmia em que a frequência cardíaca aumenta demais e ele começa a ter sintomas de palpitação ou chega até sintomas mais graves, como dor no peito, falta de ar, desmaios e tudo mais. Em relação aos cuidados, de fato, a única forma de curar a doença é fazer a ablação. Ela já sabe disso, ela está na fila. Infelizmente a gente não tem uma celeridade ou a celeridade que a gente gostaria que tivesse para resolver esses problemas, mas de um modo geral, fazendo um acompanhamento médico, e isso ela precisa fazer com um cardiologista especificamente, aí precisa ser com um cardiologista obrigatoriamente, tomando medicação ela pode levar uma vida normal, tá certo? A gente orienta algumas coisas, como evitar, principalmente os de estimulantes, e tentar aí diminuir os fatores de risco para as arritmias de um modo geral. Isso aí seria uma conversa mais individualizada, mas de um modo geral ela tem uma vida normal, tomando a medicação até realizar o procedimento dela, e uma vez realizado, está curada. Para fechar, o nosso ouvinte conta o seguinte: meu pai infartou depois dos 80 anos, minha irmã tem 52 e tem artérias obstruídas. Tenho 35 anos e quero saber com qual idade eu começo a fazer meus exames de coração. Tem um nome? Rosário. Então vamos lá, Rosário. Inicialmente, parabéns pela iniciativa de buscar aí essa prevenção, tá certo? Eu acho que nesse caso aí, inicialmente, em relação ao pai, né? Com mais de 80 anos, a gente já não considera como doença arterial coronariana precoce ou infarto precoce. Mas o fato de você me falar que um irmão já tem doença arterial coronariana, né? Já tem entupimento de artéria com idade
precoce, isso já me traz dados de que você potencialmente, né, tem uma hereditariedade, né, maior, uma chance maior de ter alguma doença cardíaca, principalmente nesse polo aí de entupimento de artérias, de ter algum infarto eventualmente em algum momento. Eu acho que a resposta para isso é desde já. O ideal é que você procure um médico, a gente converse direitinho sobre outros fatores de risco, se você tem alguma outra doença associada, hipertensão, diabetes, a gente traça metas de colesterol total, LDL, triglicerídeos para você. A gente avalia se você tem um aumento de volume abdominal. Tudo isso é importante na consulta para que a gente possa definir quais são os próximos passos. Se a gente precisa entrar já com medicação, se não precisa, se a gente já vai prosseguir para algum outro exame para tentar identificar uma isquemia que a gente, para tentar identificar alguma alteração cardíaca que a gente ainda não consiga ver com sintomas. E, enfim, o nosso objetivo aqui é ser o mais precoce possível, tá certo? Parabéns mais uma vez pela iniciativa da prevenção. Acho que a prevenção ela é muito melhor do que remediar, né? Chegar no hospital já numa situação um pouco mais complicada. E com isso, dito isso, o ideal é procurar um médico o mais rápido possível para que a gente possa fazer essa estratificação de risco. Dr. Keno Santos, ele é médico cardiologista na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 994-22-3138, 994-31-0681. Obrigado, Dr. Keno, por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Obrigado a todos os ouvintes. E como mensagem final, eu acho que vale a pena a gente frisar isso aí. Que o ideal, sempre antes de uma participação em atividades, principalmente mais moderadas a intensas, procurar o seu médico para que seja feita uma avaliação. Isso não obrigatoriamente significa exames, mas que seja feita uma avaliação pormenorizada, avaliar o seu risco, né? Fazer um exame físico bem feito, no mínimo um eletrocardiograma, para que a gente possa avaliar melhor qual é o seu risco e você possa fazer sua atividade física, que é tão importante, tanto para a cabeça quanto para o corpo, né, com mais segurança. Um forte abraço e até a próxima. 7h43 minutinhos, vou para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência, vamos conversar com o secretário de saúde aqui do município de Caicó, Jetson Santos, e com o procurador do município, advogado João Braz. Daqui a pouco, detalhes aqui no nosso programa. Clínica São José traz um novo conceito em atendimento, oferecendo um ambiente amplo e confortável para cuidar da sua saúde com respeito e dedicação. Dispõe do atendimento